Vamos pro próximo então, diretor. Quem tá aí na ordem aí, ó, é o João Vasco Vitor. da Gama. João Vitor, bom zagueiro. E, cara, eu acho que é uma boa contratação. Cara, pra mim é boa pra ótima, tá? Já. Eu acho que é boa. Mais um que entraria no muito boa, né? Cara, eu Pra acho mim, que ele é uma boa contratação. Assim, no Benfica ele realmente não deu certo. Ele ficou encostado lá, teve problemas de... Não foi bem disciplina, mas de foco e vontade lá, foi falado isso. Só que no Corinthians, quando ele surge e é vendido para o Benfica, ele era um ótimo zagueiro. Para a idade dele, ele já tinha assumido a titularidade ali no time. Então acho que isso torna vocês pensarem que é quase uma ótima contratação. E vocês, na minha opinião, têm razão. Mas pelo retrospecto dele no Benfica, o jeito que ele chega no Vasco, eu acho que ele é uma boa contratação, mas assim, que chega para ser titular absoluto no time. Acho que ele já chega com espaço reservado ali na zaga do Vasco. Perfeito. Pra mim, eu tô com vocês. Eu acho uma boa contratação, João Vitor. E é um cara que chega para dar uma elevada no sistema defensivo do Vasco. Porque, por exemplo, não só falando dele como titular, mas também dos jogadores que se tornam reservas com a chegada dele. A gente não sabe como que vai agir o Ramon Dias, se ele vai subir o Medel para primeiro volante ou se vai mantê-lo como zagueiro, né? Porque o Medel foi para zagueiro porque alguém tinha que fazer a função de zagueiro ali ao lado do Léo. E depois que o Léo fica embaixo e o Maicon começa a se destacar, não é o Medel que sai da zaga, né? É o Léo que vai para o banco de reservas e o Maicon assume a titularidade. E foi uma zaga que terminou o campeonato muito bem, a zaga Maicon e Medel. Só que, cara, eu acho que o João Vitor chega para ser titular. Não sei como o Ramon vai fazer, se vai colocar João Vitor e Medel, João Vitor e Maicon, não sei como vai ser. Só que eleva o sistema defensivo como um todo, porque os reservas imediatos do Vasco no ano passado eram Miranda e Zé Vitor. Então, e agora, com o João Vitor chegando, os reservas imediatos podem ser Capasso, que o Capasso também era reserva imediata no ano passado, só que ficou muito tempo lesionado, né? Uma lesão na coluna complicada, demorou para voltar, voltou só no final do campeonato, contra o Corinthians, né? Ele voltou a jogar nas últimas rodadas já, só que, tipo, Zé Vitor e Miranda, que eram os reservas imediatos do ano passado, já agora os reservas imediatos do Vasco são Léo, Maicon ou Medel, dependendo do esquema que o Ramon assumir, e também o Capasso. Então, tipo, o Vasco tem bons zagueiros hoje em dia, né? Tem zagueiros que não deixam tanto o nível cair quando são acionados. Que foi o caso que aconteceu, por exemplo, no Vasco contra o Goiás, né? O Vasco entra com 4 zagueiros na linha defensiva. Robson Bambu, esqueci dessa criatura aí. Entra com Robson Bambu na lateral direita, Maicon e Medel, e entra com o Léo na lateral esquerda, contra o Goiás. E aí os reservas imediatos são Miranda e Zé Vitor, e um dos gols do Goiás, né, o gol de empate do Matheus Babi, sai em cima do Zé Vitor, que é um zagueiro que parecia que tinha o peso do Rock Lee, né, nos tornozelos, porque ele não subia em nenhuma bola. Então agora eu acho que eleva o patamar do Vasco porque os reservas imediatos são reservas de qualidade. Então eu acho que a chegada do João Vitor impacta num todo o sistema defensivo do Vasco. Não, e Vini, não só o João Vitor, né, porque chega o Rojas também, né? Exato. Chegam 2 zagueiros aí do Vasco. Mas assim, eu acho que o Rojas chega de forma ali para ser um zagueiro mediano no Vasco. Sim, pra mim também. Que pode ser que se torne um bom zagueiro. Porque aí. você consegue imaginar já, Vini, uma zaga titular com Rojas e João Vitor? Ou você acha que o João Vitor vem para formar uma zaga com Maicon ou Medel? Eu vejo assim. Eu vejo o João Vitor formando uma zaga com Maicon e Medel e o Rojas recebendo oportunidade. É um jogador que também joga de lateral direito, né? Ele é polivalente, o Rojas. Então, vamos ver como o Ramon vai utilizá-lo. O Rojas, por exemplo, é um jogador que o Ramon pede desde que chegou no Vasco no meio do ano. Então, já é um desejo antigo do técnico. O Rojas não estava mais no River Plate, ele tinha sido emprestado ao Tigres, se eu não me engano, da própria Argentina. Mas chega no Vasco agora a pedido do próprio Ramon Dias. Espero que dê certo, né? E a gente tem que ouvir o cara que manteve o Vasco na primeira divisão, né? Porque se é pedido dele, os pedidos que ele trouxe foram jogadores que, caraca, será que vão dar certo? O Medel vindo do Bolonha com seus 35 anos. O Verratti, um centroavante do Belgrano, time que veio da segunda divisão com 34 anos, 35 anos. Então, são nomes que a gente, alguns conhecidos, outros não, só que eram incógnitas, né? Eram nomes que não eram certezas.
E esses nomes que não eram certezas se tornaram realidade no Vasco e foram nomes primordiais para manter o Vasco na Série A. Então, já que o Ramon pediu, o Rojas, então que venha, seja feliz, espero que dê certo, assim como deram os outros nomes que chegaram no passado com certo grau de dúvida e se tornaram realidade, né, mano? Perfeito. É isso, então, mano. Cara, vou te falar, só pra fechar Olha. sobre o Rojas, eu vi muitos comentaristas argentinos elogiando o jogador, tá? Falando que ele tem um bom jogo aéreo, que ele tem um posicionamento muito bom, e essa questão da polivalência dele também é muito interessante. Por outro lado, eu vi alguns torcedores do River Plate falando que foi um dos piores que já jogou com a camisa do River e que deveria ir embora. Eu entendo essa visão do torcedor, mas se eu tivesse que confiar em alguém, eu confiaria nos analistas que têm um olhar mais frio sobre o jogador, não deixam tanto o sentimento falar, e também no Ramon Dias, que já é um amor antigo, e se ele pediu, é porque ele confia no jogador de alguma forma, jogador que foi importante no River do Galhardo, tá? Que ganhou tudo, enfim, foi extremamente relevante na América do Sul. Então acho que chega para ser reserva momentaneamente, mas cara, se começar a pegar um ritmo do jogo e o Ramon Dias conseguir tirar o melhor dele, talvez a gente veja uma zaga João Vitor e Rojas aí, que vai ser interessante também. E tem um probleminha na chegada do Rojas, é que o Vasco bate a cota de estrangeiros. O Vasco tem 7 estrangeiros agora, né? O Orediano é um cara que tá para sair, só que não é certo dele sair, né? Ele pediu para não viajar junto com o elenco, né, para Punta del Este, para não fazer a pré-temporada, porque ele quer ser negociado. Só que o Vasco não vai querer perder dinheiro em cima do jogador, né? Sim. Cara, o Orediano foi um péssimo negócio pro Vasco. Foi um péssimo negócio, pelo preço, pela expectativa criada e pela própria... Como posso dizer? Pelas próprias... não atitude, o próprio desempenho dele, né? E tal. É um cara que perde um pênalti contra o ABC, é um cara que sempre, quando entrava, não rendia. O único jogo que ele fez bem foi contra o Cuiabá. E aí, logo depois do jogo do Cuiabá, que a gente pensou, caramba, agora vai, o Orediano vai ter uma sequência. Ele machuca a mão, tinha 2 opções. Faz uma tala ali provisória, continua com a lesão, mas tipo, de forma bem mais tranquila e joga a bola, ou bota um gesso e para de jogar. Aí, tendo decisões, né, rodadas decisivas, ele prefere colocar o gesso, parar de jogar. Então, tipo, você vê que o jogador não estava em nenhum momento com empenho, com vontade. Para mim, na minha opinião, agiu como um moleque, não soube entender qual era a função dele dentro do Vasco, não entendeu a expectativa criada em cima dele, não entendeu o peso da contratação, uma contratação de 20 milhões de reais. Então, tipo assim, para mim, tem que sair, sabe? O próprio pedindo Orediano no Flu. Estão desejando Orediano no Flu. Se for pro Fluminense, vai virar o Messi, né? Porque o Conca virou o Messi. De fato. O Cano também virou o Harry Kane, né? Então, eu acho que assim, o Alexandre Matos falou isso em coletivo. Ele falou assim, a gente quer aqui no Vasco os jogadores que queiram estar no Vasco. Se você quer estar no Vasco, continue. Se você não quer, tchau e benção. E ele foi bem claro nisso. Então, tipo, as atitudes que o Orediano tomou nessa reta final de campeonato e a atitude que ele tomou de não viajar junto com o elenco, é um jogador que, se continuar no Vasco, ele vai ficar ali treinando com os reservas. Entendeu? Até conseguir ser negociado, né? Porque a janela mesmo brasileira abriu agora, né? Então, tipo, possa ser que ele reforce algum time brasileiro por empréstimo, ou então que ele seja vendido, que na minha opinião é o que o Vasco deveria fazer. Não deveria nem prestar o jogador, deveria vender logo, entendeu? Comprou por 20, vende por 18, um pouco abaixo, mas também não perde, não toma um prejuízo absurdo. E é isso, vida que segue, mano. Perfeito, então fechamos o Vasco aí com João Vitor no bom e o Rojas mediano.